Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Unicap Talks, um podcast que conecta você com os melhores especialistas. E hoje eu estou aqui no Congresso Brasileiro de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Vocês estão vendo que o estúdio está todo diferente. Estou com dois super especialistas. Um vocês já conhecem, é o Dr. Jalmir, é da casa, né, Jota? Já teve em outros episódios. Sim, com Mas certeza. o outro é uma novidade, é um especialista e tem até aparelho aqui na mesa. A gente vai falar de um assunto que a gente nunca falou antes, que talvez vocês nem conheçam, mas a doença é bem comum. Primeiro quero apresentar o nosso convidado, super professor, Dr. Higino. Dr. Higino, a gente tem um hábito de você se apresentar, dar suas credenciais, né? Eu sei que tem uma aí que é bem popular, que tu falou que torce para um time bem popular, não é? Pois é. Então, Aclei, obrigado por estar aqui. Isso, Gino, Jalmir, foi um prazer. obrigado por estar Obrigado, aqui. É uma satisfação estar aqui. Eu admiro muito a clínica de vocês, acho que é um exemplo para o Brasil, como é que se faz a especialidade de cabeça e pescoço. Eu sou Higino, cirurgião de cabeça e pescoço de Campinas, formado na Unicamp. A credencial que ele se referiu aí é que eu sou torcedor do Corinthians, certo? Com muito orgulho. Sou cirurgião de cabeça e pescoço, gosto muito de novas tecnologias, procuro sempre trazer novas tecnologias aqui para o Brasil, seja a endoscopia, sejam as ablações. Ele quer falar dos meus hobbies também, além de torcedor do Corinthians, eu sou tocador de violino também, nas horas vagas. Violino, cara, que eu gosto de fazer, além de operar. Né? Não, o Higino é um early adopter. A gente fez um episódio com o Erivelto falando sobre ablação, e ele falou que gosta de ablação, radiofrequência, então é um dos early adopters, né, Jota? Não, e o Higino é uma sumidade, né? Já tive o prazer de entrar em cirurgia com ele, iniciar a endoscopia. É fantástico ver ele utilizar o aparelho, conseguir... parece fácil o procedimento que nas mãos dele saem assim muito tranquilas. Então é um prazer estar aqui com ele e também passar para vocês essa experiência que eu tive com ele em campo cirúrgico, né? A gente falou de cialoendoscopia, mas eu acho que nós vamos dar um passo antes, né? O que é a doença que a cialoendoscopia trata? Exatamente. Então vamos lá. São as inflamações das glândulas salivares, né? Nós temos aqui na cabeça e pescoço algumas glândulas salivares maiores, são as parótidas, localizadas nessa região, as submandibulares e as sublinguais. Essas glândulas podem ter doenças inflamatórias. Por exemplo, cachumba é uma doença comum da parótida, né? Uhum. Só que cachumba é uma doença viral e ela é autolimitada. Mas tem outras doenças que também ocorrem na parótida, que também podem ser confundidas com cachumba, que são as parotidites. Uhum. Principalmente as parotidites causadas por cálculos. Então, igual tem pedra no rim, a pessoa pode ter cálculo na glândula salivar também. E essa deve ser a experiência que tu tem no consultório, né? Quando o paciente descobre que tem um cálculo, ele chega espantado e fala assim, eu não imaginava que dava pedra nessa região, né? É muito menos comum que pedra no rim. Então as pessoas nem sabem que existe o cálculo na glândula salivar até ter, né? Uhum. E outra confusão de diagnóstico também, principalmente em crianças, às vezes elas têm a parotidite da infância, que a gente chama, que ela vai no pronto-socorro com inchaço e o pediatra acha que é cachumba, né? Só que cachumba dá uma vez só, né? E a criança tem isso 2, 3, 4 vezes, não deve ser cachumba mais. Provavelmente então a inflamação da glândula salivar. E a gente tem, tu deve ter uma experiência boa também com isso, os pacientes pós-iodoterapia, né? Sim. Outra causa comum, a gente que trabalha em cabeça e pescoço, faz a cirurgia da tireoide para câncer, faz a iodoterapia para complementar o tratamento. Esse iodo pode dar inflamação na glândula salivar, às vezes 1 ano depois, 2 anos depois. Não é imediato, então as pessoas nem sempre se atentam para esse problema, porque ele é muito depois que aparece. Então, a cialoendoscopia é um procedimento para tratar essas afecções das glândulas salivares, principalmente cálculos e as parotidites recorrentes, né, de repetição, né? Exatamente. As doenças inflamatórias das glândulas salivares. Uhum. Diferente dos tumores, né? Os tumores da glândula salivar não tratam com isso, mas as doenças inflamatórias sim. E o que tem de diferente aqui? Porque como é que consegue tratar um cálculo de glândula salivar com isso que a gente tem aqui? Então, antigamente, antes de ter essa tecnologia,
Os tratamentos, os cálculos de glândula salivar era tirar a glândula salivar. Sim. Então, fazia a cirurgia, tirava a glândula. E é claro, isso daí, além dos riscos da cirurgia aberta, ele também diminui a salivação do paciente. Uhum. Então, você, com a cialendoscopia, o que é? Eu vou até mostrar o aparelhinho aqui, ó. É uma ótica muito fininha, tem 0,9 milímetros. É um grafite, né? Não tem nenhum milímetro, É menos de 1 milímetro. menos de milímetro. E aí você entra Isso aqui, dentro... isso é uma câmera, tá, Isso é uma pessoal? câmera. Isso é como um conectado endoscópio, numa né? câmera. Aquele que vai no estômago, só que aí vai dentro da glândula salivar. É uma endoscopia de glândula salivar, por isso chama cialoendoscopia. Isso. Aí você entra dentro do canal salivar com isso, e aí você vai detectar onde tem obstrução, o cálculo, por exemplo, e vai retirar o cálculo, E Com você pincinhas consegue especiais, retirar né? por aqui. retirar por aqui, depende do tamanho do Depende cálculo. do tamanho. Mas os cálculos pequenos aqui são de 3 milímetros, 4 milímetros, você consegue retirar por aqui. Uhum. Isso. E quando o cálculo é maior, você localiza o cálculo com isso e faz um quartinho para retirar Faz uma Então você cirurgia faz combinada ali. uma cirurgia combinada, mas não é uma cirurgia mesmo, você não retira a glândula, você retira só a causa da obstrução. O objetivo aqui é você preservar a glândula e a sua função. Então é um Exatamente. procedimento por um orifício natural, tentando preservar a glândula e a função. Exatamente. E qual que é a taxa de sucesso da cialendoscopia? Então, a taxa de sucesso é muito boa. Aham. Por exemplo, para a extração de cálculo, 90% dos casos você resolve com a cialendoscopia. Aham. E para, por exemplo, para doenças inflamatórias, 80 a 90% de taxa Porque de melhora Depois. dos quadros depois do... Nas doenças inflamatórias, aí você faz o quê? Você encontra um local de obstrução ali? Geralmente, tudo se resume à obstrução. Né? Na doença inflamatória, você entra com o aparelho, você dilata o canal Uhum. e você consegue também jogar anti-inflamatório. Por exemplo, corticoide. Você joga corticoide Lavar dentro. o caminho da saliva. Daí Lava com isso a saliva consegue fluir melhor. Né? Isso ela está Exatamente. represada. É um rio que tem um cantinho ali represando essa água. Na hora que você Exatamente. retifica esse trajeto, deixa ele mais largo, mais amplo, a saliva vai fluir e o paciente sente isso na salivação diária. É uma melhora clínica muito grande. Não fica Melhora aquela clínica. boca seca, né? Exatamente. E você falou que isso é um procedimento de consultório, de hospital, anestesia local, anestesia geral. Então, depende do grau de trabalho que você vai ter. Mas, em geral, para tirar um cálculo, por exemplo, melhor fazer no hospital. Melhor Aí anestesiar. faz uma anestesia, é muito rápido o procedimento, e aí, acordando do procedimento, o paciente consegue ir embora para Consegue casa. pra casa, né? Então, Sim. você faz sem precisar ficar internado no hospital, mas faz no Como se hospital. fosse uma endoscopia mesmo do estômago, né? Aquela que o paciente vai na clínica, faz o preparo, dorme, não sente nada, retira aquele seu cálculo, a hora que acordar, o anestesista achar que está bem recuperado, pode ir para casa. Pode ir para casa, exatamente. Eu vejo isso nos pacientes que quando a gente fala de cialendoscopia, eles não têm a menor ideia do que seja, mas que é um procedimento muito resolutivo, principalmente para cálculo, né? Assim, acho que... Mas uma das grandes dúvidas dos pacientes é a questão de acesso, né? Acesso, isso convênio cobre, convênio não cobre, né? Então, aí é um grande problema. É um né? limbo. É um limbo. Como todo novo procedimento, nova tecnologia, os convênios começam não pagando, né? Sim. Então, e aí, às vezes, o paciente tem que arcar com o custo. Aham. Mas alguns convênios já, você fazendo relatórios, etc., alguns convênios já arcam com esse gasto, sim. Porque é um procedimento seguro, é um procedimento já bem consolidado, porém ele não está coberto pelo rol da ANS, é isso que o doutor Higino quer dizer. Então os convênios têm aquele número de procedimentos que são cobertos, mas é um procedimento extremamente seguro, com material específico para isso, e alguns convênios, como disse o doutor Higino, sabem que o custo às vezes é menor do que uma cirurgia aberta, acabam aplicando isso no tratamento dos seus usuários, mas isso depende de cada convênio, né, Higino? Sim. E a questão de segurança, gente, que os pacientes têm medo de tudo que é procedimento novo, se é seguro. A gente estava falando de ablação, né? A pergunta número 1 dos pacientes é se eu fizer ablação, se isso é seguro, isso trata, né? Então, pelo que você descreveu, é um procedimento que parece seguro, em termos de complicações pós-procedimento, né? Então, ele é muito mais seguro do que uma cirurgia, por exemplo, né?
Então a cirurgia tem mais morbidade, digamos assim, né? Mais Tem possíveis complicações. mais possíveis complicações porque ela é mais invasiva. Isso aqui é menos invasivo, então tem menos risco de complicações. Mas claro, todo o procedimento implica em algum risco de complicação, principalmente inchaço, às vezes alguma infecção que é fácil de tratar depois. E as complicações, lógico, são menos comuns quanto maior a especialidade. Maior experiência do Você tem que fazer faz. sempre com um especialista, né? Então é um procedimento para ser feito com um médico especialista. Falando em experiência, Gino, quantos anos já que você faz a cirurgia de cialendoscopia? Eu fui um dos pioneiros da cialendoscopia aqui no Brasil. Introduzimos isso em 2010. Olha só, 15 anos já, para ver como 15 não é anos. nada de novidade, Eu é lembro algo que já que- está consolidado Sim. mesmo. Eu lembro que na pandemia até fizemos uma aula que a gente fez, tá até no YouTube, de 10 anos da cialendoscopia no Brasil. Agora já faz 15. Então é um procedimento muito seguro, então demonstrou esses anos todos a sua segurança, né? E assim, o que eu acho também que é interessante na cialendoscopia, ela é associar a outro procedimento que é muito útil para o cirurgião, que hoje em dia ainda nem todo cirurgião de cabeça e pescoço faz, que é o ultrassom. Sim. Então, o que eu acho que o casamento perfeito da cialendoscopia é ser feita por um especialista que faz cialendoscopia e que faz ultrassom. Porque localiza o cálculo, Exatamente. localiza aonde está o Eu local. falo que é igual uma dupla sertaneja, entendeu? Cialendoscopia mais ultrassom, ela dá o Esse tratamento caso. perfeito para localizar o cálculo e você fazer o tratamento mais adequado para esse Exatamente, paciente. como tu falaste, localiza, retira o cálculo, depois ainda passa o ultrassom para verificar se não ficou nada, para mostrar que Exatamente. saiu toda a doença, né? Exatamente. Você falou que o ideal é ser feito por um especialista e assim, uma das grandes dificuldades no Brasil é o acesso ao especialista, dependendo da região que a pessoa está. E aí a pergunta que eu fiz para o Elivelton em relação à radiofrequência, eu vou fazer para você. Você acha que é possível você avaliar um paciente candidato a cialendoscopia por telemedicina? Então o cara consegue lá do norte do país consultar contigo em Campinas e só ir lá para Campinas. Tu não vai conseguir fazer o procedimento por telemedicina, né? Mas fazer a avaliação, pelo menos, é um facilitador isso. Não, sem dúvida. Inclusive, é muito comum eu fazer isso. Como a gente tem já uma referência em cialendoscopia, já há bastante tempo que a gente faz, realmente paciente de todo o Brasil acaba sendo, às vezes, encaminhado para uma opinião. A gente geralmente faz a primeira consulta por telemedicina, ele mostra os exames de imagem e tudo, e a gente já agenda o procedimento para ser feito quando ele vai para Campinas, por exemplo. Ou às vezes, em vez de ele ir para Campinas, eu que vou para o Vai local. para o local que ele está. Fizemos isso em Florianópolis. Fizemos Verdade. isso em Florianópolis. A Gino veio, operou, foi embora no mesmo dia, no voo. E uma coisa que eu queria que passasse para o paciente, que ele fica dizendo, tem dor, tem corte, como é que é o pós-operatório, né? Se pudesse passar um pouco da experiência, que eu sei que é tranquilo, mas o nosso telespectador... Então, quando o cálculo é pequeno, não tem corte. A doença inflamatória também não tem corte. Agora, os cálculos maiores têm um corte geralmente por dentro da boca, ou quando é aqui na parótida, um cortezinho pequeno aqui na região da parótida, que recupera muito rapidamente, né? O principal problema depois do procedimento é o inchaço, que é comum ter um inchaço, mas que costuma durar alguns dias e costuma melhorar também espontaneamente. Pós-operatório tranquilo. Tranquilo. Bem aceitável, né? O paciente tem mania de dizer pra gente, já quando a cirurgia não tem corte, que é cirurgia por laser. Essa também tem laser, né? Às vezes o cálculo maior, a gente quebra o cálculo com laser, como é do rim, e depois retira ele com a cestinha ali, os fragmentos, não é isso? Exatamente. Então, uma das possibilidades é essa, você usar o endoscópio para pôr um laser e quebrar o cálculo para facilitar a sua retirada. Também pode ser feito. Olha. Muita tecnologia, né, cara? Não, o Dr. Gino é o inovador, né? Ele, como diz o Acla, que é um early adapter, né? Então, ele sempre está trazendo o que há de melhor. Veja, uma coisa que ele já pratica há 15 anos em Campinas, né? Eu vim aprender há poucos anos atrás, mas ele tem uma experiência enorme, centenas de casos aí, para não dizer milhares, né? E é uma sumidade nessa área, né? Gino, muito obrigado. E deixa pro pessoal onde te encontra, rede social, internet, Campinas, né? Campinas. Na internet é fácil de achar. No Instagram é @higienostec, né? E
E aí o contato através da clínica Nicap também sempre se deixar nossos comentários, a gente vai encaminhar vocês pro Gênio. Muito obrigado mesmo por trazer, por mostrar equipamento, para tirar as dúvidas do pessoal, Gênio. Agradeço mesmo. Obrigado, Jotinha. Opa, eu que agradeço, Gino, né? Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado, Participar aqui. E obrigado a você que esteve aqui até o final e até a próxima. Tchau, tchau.